No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a importância da saúde pulmonar. Então, em primeiro lugar, para que servem os nossos pulmões? Os nossos pulmões são órgãos vitais que realizam a troca gasosa. Então, é através dos pulmões que o oxigênio é captado do meio ambiente e ele vai circular em todo o nosso organismo, permitindo assim que não só os nossos pulmões funcionem, mas também todos os órgãos do corpo. Vamos falar sobre as principais doenças que podem afetar os nossos pulmões. Então, começando pela asma. A asma é uma doença que tem fatores de predisposição genética e que pode ser desencadeada por fatores ambientais. Então, por exemplo, ácaro, poeira, cigarro, poluição, pólen, todos esses fatores que nós nos expomos no ambiente podem desencadear crises de asma. E essa doença é popularmente conhecida como bronquite, bronquite asmática. É uma doença que acontece em crises e tem períodos de maior estabilidade. Então, quando a gente se expõe a esses agentes, nós podemos entrar em crise de asma. Bom, a asma é uma doença que tem controle, então é importante a gente diagnosticar essa condição e fazer o tratamento adequado, porque um asmático bem controlado pode ter uma qualidade de vida absolutamente boa e pode ter uma vida normal. O tratamento da asma se baseia em medicações inalatórias, então com broncodilatadores e com corticoides inalatórios, e nos casos mais graves a gente pode precisar usar até medicações injetáveis para controlar a asma, mas é fundamental a avaliação de cada caso individual, porque a asma, assim como outras doenças, tem um espectro de gravidade, desde casos muito leves até casos muito graves. Agora nós vamos falar sobre a DPOC. Imagino que muitos de vocês já tenham ouvido falar dessa doença. O que é a DPOC? É a doença pulmonar obstrutiva crônica. Na grande maioria dos casos, a DPOC é causada pela exposição ao cigarro. Mas existem outras exposições no ambiente que podem levar ao desenvolvimento de DPOC, como por exemplo, queima de lenha, queima de resíduos agrícolas como cana-de-açúcar. Então, tudo isso pode estar ligado ao desenvolvimento da DPOC, que é uma doença crônica que aparece depois de muitos anos da exposição a essas substâncias e cursa com falta de ar, com tosse e também com períodos que nós pneumologistas chamamos de exacerbação, que são as crises da doença pulmonar. O tratamento, assim como a asma, envolve medicações inalatórias para aumentar o calibre do brônquio, porque o que acontece na DPOC, assim como a asma, é um estreitamento do brônquio, dificultando a passagem do ar. Então, com medicações que diminuem a inflamação nas vias aéreas, que são os corticoides, além dos broncodilatadores, nós conseguimos facilitar a passagem do ar nos brônquios, melhorando sintomas, então, como tosse, como falta de ar. Uma outra doença que acomete com frequência as pessoas que estão mais predispostas são as infecções respiratórias. Então, vamos começar falando das pneumonias. Quando a gente fala em pneumonia, a gente abre um leque enorme. Então, existem pneumonias virais, pneumonias bacterianas, pneumonias por micobactérias, que são bactérias de crescimento mais lento. Eu vou citar um exemplo aqui mais conhecido, que é a tuberculose. Mas existem também parentes da tuberculose, né? Bactérias semelhantes à tuberculose, que são as micobactérias não tuberculosas, que também podem causar infecção pulmonar. E tem também as infecções por fungos no pulmão. Todas essas infecções têm tratamento e cura, então é muito importante o diagnóstico, quanto mais precoce melhor, pois quanto antes a gente diagnostica uma infecção pulmonar, menor a destruição do tecido pulmonar. E o tratamento pode ser um pouco mais longo no caso de infecções crônicas, mas sempre há cura se o tratamento for feito de maneira adequada. Uma outra doença, infelizmente muito prevalente, é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é uma doença que nos estágios iniciais não ocasiona sintomas, então geralmente é diagnosticada em estágios muito avançados, o que leva a uma alta mortalidade.
Para um diagnóstico mais precoce, é interessante que pessoas com fatores de risco, então principalmente as pessoas que fumam ou que fumaram nos últimos 15 anos, estão mais suscetíveis ao desenvolvimento do câncer de pulmão. Por isso é importante que essas pessoas procurem um pneumologista para um diagnóstico mais precoce, porque assim as chances de cura aumentam muito com o tratamento. Se você quiser aprender mais sobre saúde pulmonar, assista aos outros vídeos do canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.